Já está na linha comigo aqui, ali da cidade de Marilândia do Sul, o Ivonei Gomes da Silva, que era o então vice-prefeito lá do município de Marilândia do Sul, mas que decidiu renunciar ao cargo de vice-prefeito. Agora, os motivos que levaram o Ivonei a renunciar chamaram a atenção, né, e até, inclusive, serve de alerta para outros municípios, para outras pessoas que foram eleitas em municípios aqui da nossa região. Mas vamos falar direto aqui com o Ivonei Gomes da Silva. Primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia, ouvintes da rádio. É um prazer estar falando com vocês. Olha, Ivonei, a gente teve essa sua decisão de renunciar ao cargo de vice-prefeito aí no município de Marilândia do Sul. Eu sei que, às vezes, muitas pessoas ainda vão utilizar isso, dizendo que existe outra motivação. Na verdade, vão fazer, às vezes, algum mau uso disso por causa de questões políticas. Mas os motivos, eles já foram apresentados e serve de alerta também para outros municípios aqui da região, né? Olha, eu, em primeiro lugar, gostaria até de agradecer a vocês por estar dando essa oportunidade para a gente poder conversar, né? Falar, explicar o que é real, o que é verdade. Porque muitas vezes acontece isso que você acabou de falar. As pessoas acabam não entendendo, pensando que é outro motivo, outros motivos, né? Acabam criando situações que, infelizmente, acabam prejudicando todo o andamento, todo um processo de vida pessoal. Mas é assim, é interessante você até falar para ficar em alerta, porque eu até então eu não sabia também. Eu era leigo no assunto, eu não imaginava que quando eu saí candidato, né, nesse município, a minha intenção, inclusive quando eu conversava com os eleitores alunos, porque eu tenho mais de 1.000 alunos, eu tenho muitos pais de alunos, então eles sempre me diziam: Ney, você vai continuar no colégio? Eu dizia: com certeza, eu vou estar no colégio. Só se o prefeito precisar se afastar, aí eu tinha convicção e certeza, né, que eu deveria sair então do cargo de professor-diretor e assumir então como prefeito. Mas, em condições dos pais, né, continuando o prefeito com as suas atribuições, eu ficaria de vice com o cargo de expectativa de cargo, aguardando, e é claro, trabalhando em prol da comunidade, participando das decisões, né? Mas como uma pessoa assim, normal, comum, trabalhando no colégio como diretor e sendo vice, né, num ato de emergência, de necessidade. Aí, Berimbau, o que aconteceu? Eleito, tranquilo, né? A gente muito contente, começamos o ano. Eu sabia que eu não poderia receber os 2 salários, então a gente já tinha feito a opção para ficar com um salário apenas, né? Não poderia receber os 2 salários, isso era claro para mim, então sem problema. E a gente fez a opção por esse salário e continuamos trabalhando, imaginando, está tudo certo. De repente, a Secretaria de Educação, o setor jurídico da Secretaria de Educação, me procurou, né, dizendo para mim que eu deveria sair do cargo de professor e diretor. Licenciar, essa é a palavra, não sair também. Deveria me licenciar. Pois havia uma normativa 072 de 2012, vou ser mais preciso, setembro de 2012, onde dizia que o vice-prefeito, né, que fosse empregado do Estado, deveria se licenciar de seu cargo, emprego ou função e optar pelo vencimento, coisa que eu já tinha feito, né? Então, licenciar-se de seu cargo. Sendo assim, eu deveria me afastar do cargo de professor-diretor. E aí, Berimbau, aí ocorre uma coisa pessoal minha. Eu peço desculpas a toda a população de Marilândia, peço desculpas a todos aqueles que confiaram em mim, que acreditaram, voltaram em mim dizendo: Ivonei, eu vou em você, e peço para continuar acreditando que eu vou estar ainda lutando pelos nossos direitos. Porém, uma questão pessoal minha, se eu me licenciar nesse momento do meu cargo de professor, eu vou estar estagnando no nível, eu vou perder algumas progressões, eu vou perder o direito de dobrar o padrão, eu vou ficar num nível abaixo, minha carreira profissional será prejudicada. Então, isso é uma questão que aconteceu agora. Eu até disse, se fosse daqui 5, 6 anos, eu estaria tranquilo.
porque eu já estaria no último nível, eu já estaria, não teria mais o que progredir, então aí poderia tranquilamente eu me afastar, me licenciar por um cargo de secretário ou vice ou qualquer outra coisa assim que não teria prejuízo. Mas hoje, nessa data, se eu me licenciar do cargo de professor, diretor, eu vou ter um grande prejuízo na minha carreira. Então, Berimbau e amigos ouvintes, eu sentei com a minha família, porque eu vejo vocês falar muito isso na rádio também, a família é a base de tudo. Eu sentei com a minha família e conversamos muito por um bom tempo, reuniões e mais reuniões, tanto com a minha esposa e filhos, quanto com os meus irmãos, pai e sogro, e todos chegamos à conclusão que, infelizmente, eu deveria, com muito pesar, renunciar ao cargo de vice e optar pela minha carreira profissional, nesse momento que é muito importante. Então, Berimbau, fica com o recado mesmo, como você está colocando. Funcionário público, que seja ligado ao Estado, ao município ou à União, e for convidado para ter um cargo de vice-prefeito ou prefeito, né, ele deverá se licenciar do seu cargo, afastar dele, para assumir um outro. Então, se eu soubesse disso, eu não teria feito naquele momento, com certeza eu não teria feito isso, eu teria continuado, mas eu não sabia e aí tive que optar por essa triste decisão. Ivonei, no caso, se for eleito, por exemplo, vereador, também vale ou é só para o vice e para o prefeito? Foi bom você falar sobre isso. O cargo de vice-prefeito, ele não é citado na Constituição Federal. No artigo 38 da Constituição, ela diz assim: o prefeito deverá se afastar, né, e licenciar-se de seu cargo, optar por eliminação. E não cita o nome de vice. E depois, logo embaixo, diz assim: o vereador, caso houver compatibilidade de horário, ele poderá, né, ter as duas funções. Então, para vereador, pode. Porque a Constituição, ela garante esse direito. A Constituição, que é a lei máxima, ela garante ao vereador. A Constituição, ela só não citava o vice-prefeito. Por isso que muitos advogados entram até em briga, contradição e em discussão, até vieram a falar comigo: Ivonei, vamos continuar, vamos lutar contra o setor jurídico, porque se a Constituição, que é a lei máxima, não cita, por que você tem que obedecer? Então existe sim uma prerrogativa, existe sim uma brecha na lei, onde, como a Constituição não cita o vice-prefeito, é onde que eles querem, às vezes, se pegar. Mas, porém, eu fui cauteloso. Se o setor jurídico, da onde que eu provenho meu salário, provenho a minha carreira, está pedindo para mim tomar uma decisão, eu não vou arguir, eu não vou ir contra essa determinação, né? Então, se o setor jurídico está me orientando na lei para mim fazer isso, eu estou obedecendo o setor jurídico da sede. Porém, alguns advogados, certo? Juristas também dizem que não, como a Constituição não cita o vice-prefeito, ela cita apenas o prefeito e o vereador. Foi uma jurisprudência de uma juíza, se eu não me engano, de Brasília, que criou essa jurisprudência, e através dessa jurisprudência, o Tribunal de Contas criou essa normativa a partir do ano passado. É assim, né, Berimbau, vamos ser sinceros. Muitos vice-prefeitos que eu conheço, eu acredito que vocês também, principalmente de cidade pequena, eles têm outras funções. Eles são comerciantes, empresários, trabalham em serviços autônomos e em outros serviços. Se eles podem, a gente fica meio triste. Por que o funcionário público não pode? Uma vez que eu não vejo problema nenhum em ser diretor da escola, cuidar dessa pasta e ser vice-prefeito, né? E estar junto. Mas, infelizmente, a lei não entende assim e eu tenho que obedecer à lei. A gente, inclusive, eu ensino meus alunos aqui no colégio que nós devemos respeitar as regras e as leis. Não seria eu ir contra elas. Agora, Ivonei, até é importante a gente ressaltar isso aqui, porque o Ivonei não vai ser, né, um vice-prefeito recebendo, de fato, oficialmente do município. Mas é um cargo também que não tem como, né, o suplente assumir. Então, na verdade, o Ivonei não vai estar recebendo, né, dinheiro público, dinheiro como no cargo de vice-prefeito, mas atendendo a comunidade, conversando com as pessoas, reivindicando, falando com o prefeito. Então, na verdade, nós vamos ter um vice-prefeito de honra no município de Marilândia do Sul, sem gerar nenhum gasto para o município, porque o Ivonei vai continuar fazendo o seu trabalho, né?
Com certeza, Benigão. Eu agradeço, é exatamente isso que a gente conversou, né? Inclusive, agora mesmo estava falando com o prefeito, reivindicando algumas coisas. A gente, né, tem muitas coisas para ser feitas, então a gente está trabalhando junto. Eu reitero aqui que eu vou continuar trabalhando e colaborando com as políticas públicas do município. E principalmente que elas sejam voltadas para o bem comum de todos nós, né? E, no caso, nós marilandenses. Eu com sinceridade, a gente busca a igualdade e a justiça social, que é o mais importante, o que necessita hoje, acho que em todo o Brasil, né? Não só aqui em Marilândia, mas em todo o Brasil. E agradeço de coração mesmo a oportunidade que vocês estão me dando. Coloco à disposição para apresentar todos os documentos, certo? Que em hora estão em minhas mãos. Coloco à disposição para colocar em internet, para que todos possam estar vendo que eu não estou mentindo, certo? Muito obrigado, viu, Benigão? Obrigado aqui pela sua participação também, tá bom? Obrigado, um abraço.